A gente está falando sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A gente viu ali os sintomas obsessivos e agora a gente vai passar para os sintomas compulsivos. A necessidade de fazer a contagem excessiva das coisas, lavar as mãos até machucar, como você citou para a gente, né? Sim. Alfredo, aqui eu tenho algumas pessoas que estão participando, eu quero te perguntar sobre, e aí, descobri que eu tenho TOC, como é que eu trato? Aí a minha amiga dizendo aqui, olha, Mônica, eu tenho mania de olhar várias vezes se apaguei o fogo das panelas, e olhar se tranquei a porta várias vezes. Eu saio e volto para olhar. Isso pode ser indício de TOC? E qual que é o tratamento? Isso pode ser TOC, sim. Mas vamos lembrar que a pessoa que volta para checar a porta, ela está voltando muitas vezes, não uma vez, Entendi. Não duas vezes. O prejuízo é real. E a pessoa que vai conferir o fogo, ela pode voltar uma vez e conferir se apagou realmente, porque às vezes isso é tão automático cozinhar ali que ela pode se esquecer se desligou ou não. Uhum. Mas a pessoa que tem TOC, ela volta, ela sabe que apagou o fogo, se ela tem um insight bom, né? Porque ela pode não ter um insight, e aí isso diz da gravidade. Então, quanto menos insight, mais grave é o processo. Mas a pessoa que volta, você imagina uma pessoa voltar 100 vezes para ver se o fogo está desligado. Então, isso é TOC. Isso é TOC. Tem cura? Inclusive, a pergunta da Sandra aqui. Ela falou, tem cura ou só controle? A gente tem casos de remissão por tratamento e às vezes, a próprio amadurecimento pode levar com que pessoas remitam. Mas não é o mais comum, depende da gravidade, depende da pessoa, do apoio social que ela tem. E vamos lembrar, você me perguntou do tratamento. O tratamento, ele inclui as terapias cognitivo-comportamentais, em primeiro lugar, porque um caso leve, às vezes, não precisa de medicamento. Entendi. E os casos, por exemplo, que não tem muito apoio social, que a pessoa precisa de um suporte maior, às vezes você já dá o remédio. E aí você associa a psicoterapia comportamental, cognitivo-comportamental e os medicamentos, que contribuem muito, né? Mas nem sempre a gente consegue uma remissão plena, mas ajuda demais. E tem casos que são muito graves e que não se beneficiam, aí você precisa ir galgando tanto nos medicamentos e às vezes até processos mais avançados de tratamento. Esse é o Dr. Alfredo Demétrio falando com a gente hoje sobre TOC, agradecendo aqui a Sandra, a Malvina, a turma que está prestando atenção aqui, entendendo mais sobre o TOC. A gente falou do Beckham, que tem feito aí essa campanha de conscientização também, eu posso chamar, né? Eu acho. Até para alertar para o diagnóstico. Porque você pega o Beckham, por exemplo, que é um jogador de futebol de sucesso, uma estrela. Aí ele abre a vida dele privada e vai falar dessas coisas, inclusive ele fala assim, minha família não deve gostar muito disso, né? Então tem eu acho que um apelo e traz em voga, né, esse tema que é extremamente relevante, é muito mais comum do que a gente imagina, né? E o tratamento pode ajudar muito essas pessoas, né? E uma coisa interessante do TOC é que ele acomete primeiramente os meninos, mais os homens pequenos, e quando na idade adulta, mais as mulheres. Mais as mulheres. Por isso que a gente quis trazer esse tema, junto com o Dr. Alfredo Demétrio, que é psiquiatra, para você entender, buscar ajuda, não ter medo de falar sobre. Por isso eu te agradeço mais uma vez por ter separado esses sintomas para a gente e esclarecer mais, Alfredo. Bom fim de semana, abraço na família, tá? Obrigado.